Olá, mamães. Então, assim, para você entender melhor se a timidez está atrapalhando seu filho ou não, porque muitas das vezes, assim, a timidez muitas das vezes pode ser confundida com a introversão. Assim, a introversão é quando o seu filho, ele prefere ficar sozinho do que estar com pessoas, mas ele não fica mal, ele fica bem, isso faz bem para ele ficar sozinho, ficar no canto dele, então tá tudo bem. E já a timidez, já você só vai descobrir se você realmente ficar atento. Você precisa ficar atento no comportamento do seu filho. Você só vai entender fazendo isso. Então, assim, uma das que você pode observar no seu filho, se tiver, caso ele for tímido e tiver acontecendo isso com ele, é, por exemplo, quando cai a nota. Quando cai a nota na escola. Mas assim, você tem que entender o lado dele também. Porque assim, às vezes não que seja isso que está fazendo com que esteja tirando notas baixas, mas pode ser um dos motivos, entendeu? De tá tirando notas baixas. Então, você precisa ficar atento se é timidez ou se é outros problemas, porque criança a gente nunca sabe, né? Então, tem que realmente ficar atento. Aí, o número 2 que você pode estar observando no seu filho, se ele costuma se isolar quando ele tá, por exemplo, quando você vai para algum lugar cheio de pessoas, ele se isola, ele não gosta de ficar ali. Você tem que entender, como eu falei, você tem que entender se ele é realmente tímido ou introvertido, né? Quando a timidez está atrapalhando, ele vai se isolar, mas não é que ele queira se isolar, mas é que a vergonha é tanto, a timidez é tanto que acaba dominando ele ali. E ele prefere ficar ali pro canto para ninguém, sabe, para ele não ficar se expondo, para ninguém falar nada com ele, mas a vontade dele é realmente mesmo de estar ali junto com todo mundo, sabe? Então fique atento a esse detalhe. Aí outra coisa também, que muitas das vezes a criança passa a não ter mais vontade de ir para a escola. Ela não quer mais ir para a escola, mas aí você tem que ver também se é timidez ou se ela tá sofrendo algum tipo de bullying na escola, porque às vezes pode ser isso também. Porque quando a criança sofre alguma coisa, quando tem alguma coisa que não tá agradando o seu filho, ele vai refletir no comportamento dele. Então você só vai descobrir se você estiver atenta naquele comportamento que ele não tinha antes, mas agora ele começou a aparentar, a aparecer com esse novo comportamento, né? Então fique atento a isso para ver, procure saber com ele. O que está acontecendo, por que ele está se comportando desse jeito. Então, só assim você vai descobrir se é timidez ou se é outras coisas, né? Mas, assim, esse ponto é para ficar atento. Aí, um outro ponto muito importante de você prestar atenção também, se a timidez está atrapalhando ou não, é se ele está conseguindo fazer amizade como ele gostaria. Porque, assim, é normal que a maioria das crianças gosta de ficar uma com as outras, brincando ali, interagindo, fazendo amizade. Agora, quando o seu filho prefere ter um grupo de pessoas, de crianças, assim, da mesma idade, mas mesmo assim ele prefere ficar sozinho, então talvez a timidez esteja atrapalhando ele. Então tem que ficar atento também a isso, assim, a criança não consegue fazer amizade, fica todo tempo sozinha, não fala nada. Então, esses são alguns indícios de que seu filho está sofrendo. Também, assim, um outro ponto que você precisa ficar atento é se quando, por exemplo, vocês vão sair para algum lugar, ele começa a ter dor de barriga. Às vezes pode ser, como eu falei, observando muito forte no seu filho. Você só vai saber se você estiver observando mesmo. Porque essa dor de barriga simplesmente pode ser por algo que ele comeu e fez mal, ou pode ser sim da parte da ansiedade.
Então, assim, tem que ficar atento. O mais importante é você ficar atento. E um outro indício muito forte de que a timidez está atrapalhando o seu filho, de você ficar atenta, é que ele, assim, ele não conseguir, de seu filho não conseguir falar em público. Então, isso aí já é um grande indício que a timidez está atrapalhando, porque falar, todos nós precisamos falar. Então, assim, se seu filho precisa falar em público e ele não consegue, então a timidez está atrapalhando ele. E essa parte de falar em público não significa na plateia, assim, mas desde que seja no meio de pessoas. Isso, falar em público é falar no meio de pessoas, seja de uma, duas ou três. Então já é falar em público, né? Porque, assim, um dos maiores problemas de um tímido é realmente falar em público. Que ele tem essa dificuldade de falar, né, de se expor, porque ele fica todo o tempo pensando assim, ai, o que as pessoas vão pensar de mim se eu falar isso e aquilo, e eu não vou saber falar, eu não vou fazer isso e aquilo. Ele fica tão preocupado em querer agradar as outras pessoas que gera ansiedade, medo, insegurança, dor de barriga, é capaz de ter um ataque cardíaco. Então, tudo isso, sabe, vai gerando muito conflito dentro do seu filho. Se você quer saber realmente se a timidez está atrapalhando o seu filho, converse com ele também. Se, assim, se o comportamento dele, ele acha que ele está conseguindo viver, assim, dessa maneira, assim, se as coisas não estão fazendo mal para ele, é sentar e conversar, porque tem criança que... Mas assim, você tem que ver também, né? Você tem que ver se a timidez está atrapalhando ele, porque muitas crianças, assim, elas acham que não está atrapalhando, talvez por ela não ver o nível do problema. Então, não que você tem que deixar seu filho tomar as atitudes e as decisões. Mas, por exemplo, assim, tem criança que a mãe pergunta assim, filho, você acha que a timidez está atrapalhando você, não sei o quê? Ele fala, não, é normal. Porque então a criança não tem aquele... ela ainda não viveu para saber se está atrapalhando ou não, se vai atrapalhar na vida dela ou não. Mas você, como adulto, como pai, com certeza já tem muita experiência e cabe a você tomar essa decisão de poder ajudar seu filho também, né? Porque se deixar do jeito que tá, nada vai mudar, né? Então, de você tomar essa decisão por ele, de entender, assim, o que tá bom para ele, o que ele consegue fazer, ele consegue falar em público, ele consegue, assim, tirar as dúvidas dentro da sala de aula, ele consegue fazer amizade, ele... Na hora que chamam ele para falar em público, ele vai sem problema nenhum? Ou ele sofre? Então, tudo isso aí tem que ver se tá atrapalhando ele ou não. Então, essas foram algumas dicas de que você pode estar aí, ficar um pouco mais atento assim, com seu filho, de saber se tá fazendo bem para ele, se tá atrapalhando. Isso aqui são só algumas, tá? Mas outras coisas você pode estar observando se a timidez está atrapalhando ele ou não. E isso vai ajudar você a tomar uma decisão de ver o que pode fazer, porque eu cresci tímida e não foi uma boa experiência para mim. Então, eu não desejo que seu filho cresça tímido, então eu estou aqui para ajudar agora. Faço questão de poder ajudar o maior número de crianças e podem contar comigo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares, com aquela pessoa que você sabe que precisa de ouvir isso, de saber dessas informações. Então, vai ajudar muitas pessoas. Então, muito obrigado e deixe seus comentários também, que eu vou adorar saber, tá bom? Então, até o próximo vídeo.